Fala, gente boa, cê tá bom? Eu espero que sim. Bom, Pastor Ronald Lima aqui, e nesse vídeo aqui nós vamos dar sequência às nossas aulas de filosofia moderna e contemporânea no nosso seminário, mas especificamente nesse vídeo nós vamos falar sobre a essência do pensamento político de Nicolau Maquiavel e do que ele trouxe de novo a partir desse período que ele viveu, renascentista, por ser ele aí um dos pensadores mais famosos e estudado na área da ciência política, nas ciências sociais atualmente. E aí veja bem, o nosso itinerário aqui será o seguinte: eu vou fazer uma breve consideração inicial e aí em seguida eu vou apresentar o contexto histórico e político em que o Maquiavel viveu, certo? Para que na sequência a gente então mergulhe, conheça a essência do seu pensamento político descrito na sua obra mais famosa, O Príncipe. E aí nós vamos ver também dois conceitos fundamentais desse pensador, a fortuna e virtude. E aí então finalmente a gente vai fechar com uma conclusão mostrando a importância e a atualidade das suas ideias políticas. Viu, gente boa? Então, fique comigo até o final. Veja bem, meu lindão, se você pegar algumas obras de literatura renascentista, você vai ver que fala-se muito de Maquiavel para se referir a alguém mau. Quando alguém, por exemplo, chama uma outra pessoa de maquiavélica, ela está chamando essa pessoa de quê? De má, de traiçoeira, não é verdade? Imoral, ardilosa, maliciosa, uma pessoa de má fé. Ou seja, o uso que hoje essa palavra maquiavélico se tornou é de cunho pejorativo. Mas afinal, quem foi Maquiavel? Muitos autores eles vão defender a ideia de que o pensamento de Maquiavel ele não é maquiavélico. Eles dirão que Maquiavel não é um cara que defende que você deve usar a maldade, o egoísmo, a crueldade, e que, portanto, Maquiavel não é maquiavélico. Esses autores consagrados, eles dirão que esse termo maquiavélico representa na verdade, uma distorção do pensamento e da obra de Nicolau Maquiavel. E uma pessoa que emprega o pensamento de Maquiavel não significa que ela seja maquiavélica, mas sim maquiaveliana, entende? E eu vou te mostrar o porquê ainda nesse vídeo mais adiante. Mas veja bem, meu lindão, independente dessa discussão, saiba que não há como compreender o pensamento político, especialmente o pensamento político moderno e contemporâneo, sem Maquiavel. Muitos pensadores eles vão dizer que o Maquiavel ele é o primeiro, pelo menos no pensamento político, a pensar o mal como uma realidade. Não que ele seja mal ou que ele defenda o mal, mas na sua análise política, ele não considera os homens como sendo bons. Vejamos, por exemplo, aí um trecho do capítulo 17 dessa obra dele, O Príncipe. Acompanhe comigo aí na sua tela. Os homens são geralmente ingratos, volúveis, fingidos e covardes ante aos perigos e gananciosos. É assim que o Maquiavel ele define os homens. Então, para Maquiavel, ao pensarmos política, que foi o objetivo dele, nós devemos considerar que nós estamos lidando com homens que muitas vezes eles são assim. Então, veja bem, não é que Maquiavel é mau ou que ele defenda o mal. É que talvez ele seja o primeiro a considerar o mal como uma realidade, na qual o governante, o político, ele deve saber lidar. E é isso que ele vai propor justamente na sua obra O Príncipe. Maquiavel ele desconfia do homem tal qual ele gosta de se apresentar a nós. Então ele vai buscar refletir um viés até então inédito. Ok? Bom, tendo em vista essas considerações iniciais que a gente acabou de falar aqui,
Vamos entender então o contexto em que o Maquiavel ele vive, ele escreve. Porque veja bem, meu irmão, sempre é muito importante analisar o contexto histórico em que um determinado autor ele produz a sua obra, sabe, para que se torne mais claro as suas ideias para a gente. Haja vista que é a partir do seu contexto que a sua obra, as suas ideias, essas coisas são construídas. De modo que quando nós demos um movimento filosófico ou a obra de um filósofo fora do seu contexto, nós certamente incorreremos em torções do seu pensamento, em incompreensão. Inclusive, esse é um dos fatores pelos quais há muitas distorções do pensamento aí de Maquiavel. Então vamos lá, gente boa. Maquiavel, ele foi um cara que viveu a passagem do século XV para o século XVI. Ele vivia na Península Itálica, que era frágil politicamente, apesar de ser economicamente rica. Ela era uma região fragmentada por pequenas cidades-estados que não conseguiam se unir para poder formar um estado maior, um estado mais forte do ponto de vista político. E essas cidades-estados, elas viviam em conflito, em guerra entre si. Era um ambiente extremamente conturbado, portanto, e conflituoso. O tempo todo haviam ali disputas políticas, haviam atentados, golpes, contragolpes, mortes, exércitos mercenários. Era uma coisa louca, meu irmão. Você não sabia se você estaria vivo amanhã. Então era um ambiente altamente conturbado. Para que você pudesse sobreviver politicamente em Florença, você deveria ser astuto, esperto. Você deveria saber jogar ali com o momento. Pois bem, Maquiavel, ele tinha um cargo importante no governo republicano de Florença na sua época. Ele estava à frente da segunda chancelaria. E ele era ali uma espécie de um diplomata-chefe da República de Florença. Era como se o Maquiavel ele fosse hoje o ministro-chefe da Casa Civil. Então, e nesse cargo, Maquiavel ele ficou por muito tempo. Foram mais de 14 anos à frente da segunda chancelaria, em que ele fazia política ativamente, dia após dia, todos os dias. Pra você ter uma ideia, Maquiavel ele fazia viagens para costurar alianças políticas com outras cidades e estados, e essas viagens duravam 6 meses, 8 meses, 1 ano. E nessas viagens, veja bem, o Maquiavel ele via de perto como era que os grandes homens faziam política naquele tempo, né? Como é que esses caras chegavam ao poder e como é que eles faziam para poder se manter no poder. Ele viu isso de perto. Então essa experiência seria fundamental para que ele escrevesse a sua principal obra, O Príncipe, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Mas aí veja bem, nesse tempo o governo republicano sofre um duro golpe. E aí todo mundo é deposto desse antigo governo e os Médicis agora eles assumem o poder político de Florença sob o comando de Lourenço de Médici II. E a primeira coisa que ele faz é colocar para fora todo mundo que participava do antigo governo republicano. A intenção era eliminar a influência desse pessoal republicano de Florença. E como Maquiavel ele era um grande nome do governo republicano, ele ficou em exílio, foi exilado, ele foi preso, torturado em Florença. Mas aí, veja bem, a única coisa que Maquiavel sabia, gostava e queria fazer era política. Então, no exílio, ele ficou pensando uma forma como ele poderia voltar ao cenário político de Florença. E aí ele teve a ideia de escrever O Príncipe. Ele pensou mais ou menos o seguinte: olha, bom, eu vou escrever uma obra sobre política. Eu vou escrever tudo que eu aprendi sobre política e eu vou colocar isso, fazer um compilado histórico e político, contando relatos dos grandes homens que fizeram política desde lá os gregos antigos até agora. Colocando também, claro, toda a minha experiência nesses 14 anos à frente da segunda chancelaria. Então o intuito de Maquiavel em escrever O Príncipe, primeiramente, era escrever uma obra e dedicá-la ao Lourenço de Médici II, para que esse Lourenço visse o valor do Maquiavel e com isso desse um cargo para ele
para que ele pudesse participar de novo da vida política de Florença. E a segunda coisa, talvez a mais importante, era que o Maquiavel ele estava escrevendo um manual de como é que o Lourenço de Médici podia fazer para que uma coisa que ninguém ainda havia feito, que era unificar a Península Itálica, unificar todas aquelas cidades-estados sob um governo só, um governo forte, um governo centralizado, um poder político centralizado. Então é na prisão que ele dedica o príncipe ao Lourenço de Médici II, onde ele seria libertado, teria um emprego por conta disso. Então esse é o contexto político histórico em que o Maquiavel produz a sua obra mais famosa, O Príncipe. Quando Maquiavel ele escreveu O Príncipe em 1513, ele até tinha ciência daquilo que ele estava escrevendo, da radicalidade daquilo que ele estava produzindo, porque ele sabia que era diferente de tudo aquilo que já se tinha produzido sobre política desde os gregos antigos até então, até aquela época dele ali. Mas talvez o que ele não tivesse consciência era da repercussão de que o príncipe teria no pensamento, na história do pensamento político do mundo ocidental. O príncipe, meu irmão, ele causou um alvoroço só no momento em que ele passa a ser lido, a circular na Europa. Esse livro, para você ter uma ideia, ele chegou a estar no topo da lista do índice dos livros proibidos da Igreja Católica na época do Renascimento. Agora veja bem, meu lindão, como é que pode um livro pequeno, né, um livro pequeno, de linguagem relativamente simples, causar um alvoroço aí tão grande? E mais, esse alvoroço não foi somente um alvoroço na época em que ele foi escrito, não. É um alvoroço ao longo da história, meu irmão. Também hoje, entre os historiadores, não há consenso sobre a interpretação do que Maquiavel realmente ele queria dizer, queria tratar sobre esse livro. Então, só para você ter uma ideia, existem mais de 20 interpretações diferentes sobre qual seria o significado do príncipe. Agora, veja bem, como é que pode uma obra ser tão plástica, tão possível de múltiplas interpretações? Então veja que não é de se admirar o fato de que haja muitas distorções, como acontece com os grandes filósofos. Isso é muito comum na obra de qualquer filósofo. Agora, o que o príncipe ele trouxe para a filosofia? Qual é a contribuição fundamental dessa obra para a história da filosofia, a história do pensamento humano? E por que se diz que com essa obra ele funda a ciência política? Bom, vamos ver. O livro de Maquiavel, ele é um livro que ele diz para que o príncipe, né, e aí quando eu falo príncipe, eu estou me referindo no sentido de governantes, né, como era usado por Maquiavel naquela época. Esse livro ele mostra aos príncipes, aos governantes, aos políticos, um manual de como governar. Pois é um manual de onde tirar preceitos e reflexões sobre política, né, sobre conquistar e se manter no poder. Então, tendo isso em vista, o que é que esse livro finalmente ele oferece de diferente? Veja bem, com O Príncipe, nós vamos ter duas ideias centrais que eu quero que vocês absorvam daqui para frente agora. Beleza? Que vocês fixem na mente de vocês. Ciência política e realismo político. Esses dois conceitos, eles são as chaves de leitura para compreender o pensamento político de Maquiavel. Veja, com o Príncipe nós temos o nascimento da ciência política. Maquiavel ele não está escrevendo uma obra baseada em metafísica, em preceitos teológicos ou preceitos cristãos. Não, ele está escrevendo uma obra baseada na experiência, em algo que já tinha acontecido. Maquiavel ele estava escrevendo de acordo com as experiências dele no mundo político e também de acordo com os relatos históricos de tudo aquilo que se tinha sido até então produzido sobre os grandes homens da política desde a antiguidade até a época em que ele viveu.
Então, esse é um livro que ele está calcado, fundamentado na experiência, em fatos ocorridos ao longo da história. E este conceito, ciência política, nos leva ao outro conceito-chave, realismo político. Maquiavel, ele inaugura o realismo político. Ele não está escrevendo, dizendo como as coisas devem ser. Ele está dizendo como as coisas são. Entende? O que ele está mostrando é como os homens se comportam e não como eles deveriam se comportar. Ele está mostrando como é que os grandes príncipes, governantes chegam ao poder e o que é que eles fazem para se manterem no poder. É um tratado político-sociológico que procura explicar historicamente como as coisas são, como elas funcionam de fato. Maquiavel, ele não idealiza o homem, né, como ele deveria ser, ele pensa no homem como ele é. Maquiavel pensa o mal, portanto, como uma realidade, entende? Ou seja, ele é realista, ele não é utópico. Maquiavel, ele não idealiza o governo como ele utopicamente seria, ou deveria ser, mas ele ensina a lidar com ele, com as características do mundo real, como ele é. No campo da política, nós vamos ter algo muito importante aqui, então, que é a autonomia da política em relação à moral. Autonomia da política em relação à moral. Por exemplo, ser bom não é praticar o bem baseado em bons conceitos, mas ser bom é você agir para o bem comum. Eu vou explicar isso melhor. Maquiavel, ele vai dizer, por exemplo, se você quiser, se o príncipe, na verdade, ele quiser chegar ao poder, se manter ao poder, ele não pode ir de acordo com a moralidade vigente, que é a moralidade cristã. A moralidade cristã diz para o cara ser piedoso, caridoso, bondoso, zelar pela sua palavra, honrar os seus compromissos. Mas se você der a sua palavra num acordo, né, com um chefe de Estado, você tem que manter essa sua palavra só até onde aquilo lhe convém. Só até onde aquilo favorece os seus interesses ou os interesses do povo que você governa. Se você faz um acordo hoje que amanhã não é muito bom para você e para o seu povo, não tem problema você quebrar esse acordo. Isso deve ser relativizado, isso deve ser, né, ponderado em nome de um propósito maior. Então, essa coisa de você manter a honra, isso é do campo lá da moral. Na política isso é totalmente diferente. Uma coisa é a ética cristã e uma coisa é a ética política. Ela é completamente distinta, Maquiavel dirá. Então, em Maquiavel, a ética política é utilitária, ou seja, são morais todos os atos úteis à comunidade, ao passo que são imorais os atos que tiverem em vista aí a satisfação de interesses egoístas, que entram em conflito com os interesses da coletividade. Com isso, Maquiavel, ele rompeu com a ideia dominante na sua época de que o príncipe ele deve ser sempre bondoso, né, no sentido aí cristão da palavra. Havia, portanto, uma razão de Estado pela qual o governante pautaria as suas ações. Compreende? Não significa que Maquiavel é um defensor da maldade e da corrupção, não é isso. A sua filosofia tem uma profundidade muito maior do que isso. Mas ele defende a ideia de que o príncipe ele deve saber não ser bom, que existem crueldades mal usadas ou bem usadas, e isso depende do propósito, depende da situação. É nesse sentido que Maquiavel ele dirá: olha, se você considerar tudo direitinho, olhar tudo direitinho, você pode encontrar alguma coisa que parecerá virtude, mas se você seguir, isso vai ser sua ruína. De igual modo, você também pode encontrar pela frente alguma coisa que parecerá vício para você no primeiro momento, mas se você seguir isso aí, você vai obter a segurança e o bem-estar. Então veja que Maquiavel ele é o primeiro a mostrar que existem duas éticas distintas, a ética cristã e a ética política. O filósofo Croce, ele disse que Maquiavel ele é o primeiro a nos mostrar que política não se faz com água benta. Quer dizer, não dá para você ser ao mesmo tempo um bom cristão e um bom político. Se você seguir os princípios do cristianismo, ótimo, tudo bem para você, mas você não será um bom político.
E se você seguir à risca aquilo que é preciso fazer para que você seja você venha a ser um grande político, legal, mas você não será um bom cristão. As duas coisas, elas são inconciliáveis, diria Croce. Maquiavel, então, ele mostra que existem duas éticas distintas. Veja bem, muitos dizem que Maquiavel separou ética e política. Mas cuidado, muitos importantes pensadores não concordam com esse pensamento. Eles dizem que Maquiavel mostra que existem duas éticas distintas, que é a ética cristã, que diz aí para você que você não pode mentir, que você tem que sempre ser aquela pessoa verdadeira em todas as circunstâncias, para que você seja essa pessoa coerente em todas as circunstâncias, que existe uma ética, né? Enfim, é a ética cristã e existe a ética política, que para você governar não dá para você ficar bom sempre, conforme a perspectiva da ética cristã. A proposta dele não é ser antiético, mas ele mostra que a relação entre a ética cristã e a ética política, ela possui construções conceituais diferentes, que uma é dogmática e a outra é mutável, adaptável. O Croce, ele disse que o Maquiavel, ele descobriu a necessidade e a autonomia da política, de onde se parte a ideia de que a política não está associada ao bem moral ou ao mal moral cristão, né? Bom, querendo ou não, gente, a gente vê isso aí na prática, na verdade. Basta a gente ver isso aí nos noticiários hoje. Quando a gente olha as notícias, a gente vê como é que a política hoje ela é feita. Como é que Maquiavel, de certa forma, ele descreveu aí muito bem as bases da política moderna. A gente vê isso na nossa realidade hoje. Vemos, por exemplo, pessoas dizendo assim, em política pode tudo. Na política ninguém tem honra, ninguém tem palavra. Ora, por que isso acontece? Maquiavel, ele dirá, porque palavra, honra, essas coisas elas estão no campo da moralidade, da eticidade. Então tenha sempre em mente, meu lindão, esses dois conceitos para poder entender o pensamento político de Maquiavel: ciência política e realismo político. Certo? Bom, eu quero ler com você mais um trecho aí, só que agora do capítulo 18 do Príncipe, para você entender aí um pouco mais do que eu estou falando agora. Veja bem que Maquiavel, ele lista uma série de qualidades que um ser humano pode ter e depois ele diz o seguinte: contudo, um príncipe não precisa possuir todas essas qualidades. Basta que ele aparente possuí-las. Ouso até mesmo afirmar que possuir e ter todas elas é danoso, mas que parecer possuí-las é útil. É útil parecer piedoso, fiel, humanitário, íntegro, religioso e ser tudo isso, mas mantendo o ânimo preparado para que, em caso de necessidade, se possa e se saiba agir de modo contrário. É preciso entender o seguinte, que um príncipe, especialmente um novo príncipe, não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, pois ele é frequentemente forçado, para manter seu governo, a agir contra a caridade, contra a fé, contra a humanidade, contra a religião. Rapaz, pensem que Maquiavel, ele está dizendo isso em pleno século, no início do século XVI. O que ele está dizendo basicamente é o seguinte: olha, o governante, ele tem que, às vezes, quando necessário, se apartar do bem. E este quando necessário é interessante, porque é o que justamente mostra claramente que ele não é um cara que defende a maldade pela maldade, né? Ele está dizendo, quando necessário, o príncipe ele tem que se apartar do bem, se apartar da integridade, porque às vezes isso é melhor para a população. O que ele está dizendo é, às vezes é bom ser ruim. Essa brincadeira que eu estou fazendo aqui é para você entender que Maquiavel ele não é antiético, mas ele está dizendo que às vezes
ir contra a moralidade vigente vai ser o melhor para o bem comum, para poder manter o governo, o governante manter o governo. Então o que o Maquiavel está dizendo é que às vezes praticar um ato ruim pode impedir uma maldade maior. Por exemplo, naquele contexto político conturbado que Maquiavel ele viveu, que eu falei para você lá atrás, Roma era a Roma do Papa de Alexandre Borgia. Muitos consideram que esse Papa viveu num dos auges da corrupção da igreja em Roma. E ele tinha um filho chamado César Borgia. E no momento do príncipe, lá do seu livro, Maquiavel ele fala que César Borgia dominava uma região que é a Romanha. A Romanha estava se revoltando contra o César Borgia e ele então mata um dos seus funcionários para poder pacificar a Romanha. Só que os responsáveis pelos males da Romanha era o próprio César Borgia. Então ele mentiu. Ele matou um homem e ele deixou o cadáver exposto em praça pública. Ele matou para pacificar a Romanha. E a população da Romanha passou a gostar do César Borgia. E aí ele evita com isso uma guerra civil. Aí o Maquiavel ele se pergunta mais ou menos assim, ora, o César Borgia mentiu, o César Borgia matou um homem, mas com isso ele evitou uma guerra civil e a morte de milhares de pessoas, de um derramamento de sangue. Será que o que o César Borgia fez foi mal? Será que matar um para salvar milhares não é melhor do que falar a verdade e assim deixar que milhares morram? E aí, seguindo esse raciocínio, o Maquiavel elogia a ação do filho, ou melhor, do César Borgia, filho do Papa Alexandre Borgia. Então veja aí que não é a maldade que o Maquiavel ele defende, mas ele afirma que o governante ele pode cometer atos de maldade para pacificar ou evitar uma maldade maior. Entende? No Príncipe, Maquiavel ele passa a ideia de que todos devem ver o governante parecer ser, mas poucos deveriam saber o que ele realmente é. Ora, ele está descrevendo como funcionam as dinâmicas e os jogos de poder. O jogo das aparências é algo que ainda cativa e engana muitas pessoas. Maquiavel sabia disso, portanto, tirar proveito da máscara que o governante cria, parece ser, é fundamental no jogo do poder. É melhor esconder a sua verdadeira natureza, pois quando os inimigos e aliados eles se voltarem contra esse governante, eles vão atacar apenas a sua máscara ou o seu personagem, o personagem que você criou, sem saber que eles não estão causando dano algum ao seu eu verdadeiro. Quando Maquiavel ele disse que o governante ele não deve ficar preso a todas as coisas boas que um homem comum considerado bom fica, né, na frase que a gente leu, ele está dizendo que o governante, em caso de necessidade, é forçado a fazer o bom uso da crueldade para manter seu governo. Ou seja, significa ter sabedoria para ser mal quando necessário. É a ideia de que para salvar um Estado, o governante ele deveria saber não ser bom, mentindo ou parecendo piedoso se a situação exigisse, de modo a manter a segurança e o bem-estar do povo. A crueldade, nesses casos, seria justificável e muito bem usada, tá entendendo? Então é por tais ideias que Maquiavel ele é aí um dos pensadores que tem a pior imagem na história do pensamento humano. Pois é. Mas eu volto a dizer, gente boa, não era que Maquiavel ele fosse uma pessoa que necessariamente queria fazer o mal, ou que ele defendia o mal. A análise que ele propõe é uma análise realista e pragmatista. O que Maquiavel propõe, de novo, é a quebra de um paradigma antigo grego e o paradigma medieval. Ele rompe com isso. Essa é a novidade. Veja bem, na Grécia Antiga, de maneira geral, a política ela deveria ser desenvolvida por um governante que fosse uma pessoa altruísta, virtuosa, que não mente, que não mata, enfim, uma pessoa com virtudes. Essa virtude, para os gregos, era uma consequência da lei natural, ou seja,
É a ideia de que a natureza fez o homem virtuoso, ele nasce assim. Então caberia ao governante pegar essa lei natural e colocá-la em prática. Feito isso, haveria um bom governo. Essa é a ideia dos gregos. No pensamento medieval, no entanto, a gente vê uma supremacia da visão cristã, né, imposta pela Igreja Católica. E aí o bom governante, para o catolicismo, é aquele indivíduo que administra a sociedade com base em preceitos cristãos. Seria aquele governante que ele seguiria o cristianismo e faria com que os seus liderados fossem para o paraíso. Obviamente aqui está embutido aquela ideia do não matarás, não roubarás e demais conceitos éticos, morais, cristãos que visavam fazer o bem. Então, no período do Renascimento, o que o Maquiavel ele trouxe de novidade é que ele deixa de defender a ideia de que o governante deveria ser bom, que o governante deveria ser bom para poder governar. Entenda aí bondade que eu estou falando aqui dentro desse pensamento de virtude moral, natural grega e também de virtude moral cristã que eu acabei de falar para você aqui. De maneira geral, o que o Maquiavel ele colocou é o seguinte, ó, esses caras que vieram antes de mim, eles colocaram as coisas como elas deveriam ser. Eles pensam muito nisso, em como os homens devem ser, deveria ser. Mas eu estou mostrando as coisas aqui como elas são na prática, não como deveriam ser. Seria ótimo se os homens fossem assim, virtuosos, mas eles não são. O dever ser é ótimo, mas na prática não é bem assim. Ou seja, deveria ser, mas não é. E já que as coisas são assim, então vamos analisar o que é. E não ficar preocupado sobre o que deveria ser ou como deveria ser. Daí o realismo e o pragmatismo em Maquiavel. E claro, há várias passagens famosas no livro dele, O Príncipe, que expressam essa ideia pragmática e realista. Ele pergunta, por exemplo, é melhor o príncipe ser temido ou é melhor ele ser amado? Aí ele vai responder, ó, se puder os dois. É bom que as pessoas te amem e temam você, como fazemos com um pai rigoroso. Mas tendo que escolha ser temido. Porque o amor é um laço que prende muito mal os homens. Os homens, eles traem aqueles que eles amam. O temor é um laço muito mais firme. O amor é um sentimento inconstante, visto que as pessoas elas são naturalmente egoístas e elas podem alterar a sua lealdade quando bem entender. Os homens são volúveis. Já o temor, o medo de ser castigado, não pode ser ignorado com tanta facilidade. Portanto, não falha. Vão te respeitar mais te temendo do que te amando. Tendo que escolher, então, escolha ser temido. Um outro exemplo também de Maquiavel é quando ele pergunta o seguinte, é melhor ser uma raposa ou é melhor ser um leão? E aí ele vai dizer, a raposa é aquela que tem a astúcia, o leão é aquele que tem a força. É preciso que o príncipe, o governante, saiba ser um leão para amedrontar os lobos, mas também que ele saiba ser uma raposa para poder enganar os lobos. Ou seja, a raposa é a inteligência, a astúcia, e o leão é a força. O príncipe ele tem de reunir essas duas qualidades. Não basta ser forte e não ser astuto. Não basta ser astuto e não ter força. Então veja que no realismo e no pragmatismo político de Nicolau Maquiavel, para o governante manter o poder, ele precisa realizar ações que elas são moralmente condenáveis muitas vezes. E esse é o ponto central de Maquiavel. Quando ele sai do dever ser e entra naquilo que realmente é, ele cria essa distinção entre ética política e ética cristã. Ou seja, na hora em que a pessoa ela está agindo como um governante, ela eventualmente vai precisar realizar ações que não se amoldam àquilo que é moral. Por quê? Porque é necessário. Então Maquiavel não é aquele cara do mal, sabe, maquiavélico, que fazia apologia ao mal, que gostava do mal e queria ver todo mundo se ferrando.
né? É como ficou estigmatizado, né, ao longo da história aí, exatamente. Mas não é isso. No seu pensamento, o governante, eventualmente, ele vai realizar ações que são questionáveis do ponto de vista da moralidade. Por quê? Porque é necessário. E aí, dessa forma, ele é o primeiro cientista político por analisar a realidade. Uma das questões importantes na filosofia de Maquiavel é como que nós enfrentamos o que ele chama de fortuna, que são esses acontecimentos que chegam de maneira imprevista, que nós chamamos de acaso, azar, sorte ou falta de sorte. E como diante desses acontecimentos infortúnios, o ser humano ele é capaz de definir um trajeto, enfrentá-los e eventualmente vencê-los. Essa capacidade do ser humano de vencer esses infortúnios, a fortuna, Maquiavel ele chama de virtude. Esse é um termo que também a gente evita traduzir, porque se a gente traduz virtude por virtude, a gente acaba pensando nas virtudes morais cristãs, né? Mas não é o que o Maquiavel ele quer dizer. Por virtude, Maquiavel ele quer dizer aquele que tem a capacidade específica e importante de assumir as rédeas da ação e pode, portanto, enfrentar a fortuna. Vamos ver isso aí melhor. Veja bem, na sua obra O Príncipe, Maquiavel ele ensina que um governante efetivo, um cara competente, ele precisa ter virtude para se manter no poder. E como eu já te falei, não são as virtudes da moralidade cristã, mas virtude aqui é a coragem, a altivez, a sagacidade, a inteligência, a astúcia. O bom governante ele não pode ser aquele cara ingênuo, sabe? Aquele cara bobão, trouxa, mas ele deve ter a astúcia para saber exatamente quando agir e quando recuar. Quando manter uma palavra e quando ele tem que quebrar um acordo. Quando ele deve fazer um acordo de paz e quando ele deve declarar guerra. Todo bom governante ele deve ser um cara muito inteligente e astuto. Ele deve possuir virtude. Porque se ele possui a virtude, a fortuna sempre lhe favorecerá. E como eu já falei também, a fortuna aqui não é no sentido de dinheiro, de riqueza, mas no sentido de acaso, sorte. Você já deve ter ouvido falar que a sorte ela sempre favorece aquelas pessoas que estão sempre preparadas, não ouviu? Pois bem, é isso que Maquiavel está dizendo há 500 anos atrás. Ele está dizendo, se você é uma pessoa sagaz, se você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe aproveitar as oportunidades, então as oportunidades elas vão aparecer. Você pode ter 1001 oportunidades em sua vida, mas se você não estiver preparado para elas, você não vai saber aproveitá-las. Você não vai nem mesmo vê-las, percebê-las, reconhecê-las quando elas acontecerem. Então Maquiavel está dizendo isso, ele está dizendo, olha, se o governante quiser sempre ser um governante eficaz, ele tem que possuir virtude para poder fazer com que a roda da fortuna gire ao seu favor. Não basta depender da fortuna, precisa ter virtude. A virtude ela faz com que a sorte esteja a seu favor. Os acontecimentos, a fortuna, podem se dar da pior maneira possível, mas o bom governante ele sabe contornar a situação e fazer com que a sorte sempre esteja ao seu lado. A sorte favorece quem tem virtude. O homem virtuoso deve saber aproveitar-se da sorte. Então o príncipe ele não pode depender da fortuna, da sorte, é preciso ter virtudes, pois a sorte favorecerá quem tem a virtude. Para usar as palavras do próprio Maquiavel, ele diz que é preciso que o príncipe saiba mudar conforme exijam os ventos cambiantes da fortuna. Quer dizer, como a sorte ela está sempre mudando, é preciso que o príncipe também tenha inteligência, astúcia para se adaptar, para mudar quando necessário. Perceba então que Maquiavel ele não está pensando no homem como ele deveria ser,
mas ele está pensando no homem como ele é. Ele não está pensando no mal como uma filosofia de governo, uma proposta de vida pessoal, não, mas sim como uma contingência, como uma realidade. A filosofia de Maquiavel, portanto, ela é realista, é pragmática. Maquiavel ele chama de bom, não aquilo que é bom porque segue um preceito bom, mas bom é aquilo que faz bem à comunidade. A sua ética política, portanto, ela é utilitarista. Maquiavel ele é anti-utopista, quer dizer, ele não está pensando em utopias, em governos ideais, em como o homem deve ser, mas ele está pensando no mundo como ele é, sabe? E como sobreviver também nesse mundo que é o único que a gente tem, né, meu lindão? E com esses ensinamentos de Maquiavel, dizendo que o cara tem que ser escroto mesmo, que se ele quiser se manter no poder, ele tem que ser aquele cara que quebra acordo, a palavra dele, que a política ela não tem esse negócio de moralidade, né? A ética, a moral cristã. Maquiavel ficou muito mal entendido durante séculos por causa disso pelos historiadores, pelos intelectuais, pelos filósofos. E aí o termo maquiavélico foi cunhado no sentido pejorativo, dizendo que maquiavélico é aquela pessoa sem escrúpulos, ruim, né, que não cumpre os seus compromissos. Mas veja bem, o que Maquiavel defendia era que o governante ele tinha que se basear numa ética política, numa razão de Estado, e não se basear numa ética vigente apenas individual. Examinando as obras de Maquiavel, como por exemplo comentários sobre a primeira década de Tito Livio, nós vemos que Maquiavel defendia uma razão de Estado que promovesse a república, certo? Uma outra coisa importante da gente notar é que quando nós vemos Maquiavel colocando a sua ênfase na virtude do príncipe, nas características do governante, como aquele que defenderia a centralização do poder político por meio do Estado, a gente precisa se lembrar que Maquiavel ele está vivendo, gente, num momento de transição entre o período antigo para o novo, sendo que o paradigma antigo, grego, era que a política deveria ser desenvolvida por um governante com base nas leis naturais, lembra que eu te disse? E os paradigmas dos medievais era que a política deve ser desenvolvida por um governante que administra a sociedade com base nos preceitos cristãos. Diz para você também. Então, Maquiavel, apesar de criar e defender a instituição Estado, apesar dele começar o processo de despersonalização do Estado, né? Ou seja, de transformar o Estado em uma instituição e não em algo pessoal do governante, mas ele ainda, lógico, ele está nesse processo de transição, então ele ainda ele considera como fundamental valorizar a atenção nas qualidades e características do governante. Inclusive, isso é um fato que, bem ou mal, não deixa de acontecer até os dias de hoje, na política aí, não é? Então veja que quando nós lemos um autor no seu contexto e na totalidade do que ele escreveu, se expressou, nós podemos ter uma compreensão mais ampla, sabe, do seu pensamento. Esse livro, Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, ele completa o seu pensamento político. É que geralmente o pessoal só se volta para essa obra dele, O Príncipe, né? E todo mundo se esquece dessa outra obra também fundamental, onde o Maquiavel ele se mostra um cara republicano, um cara patriota. Maquiavel ele deixou registrado, meu lindão, que ele amava a sua pátria mais do que a sua própria alma. Ele escreveu isso. Tamanho era o amor dele pela sua pátria, Florença. Um dos alvos dele ao escrever O Príncipe é que ele desejava ver a Península Itálica unida e forte do ponto de vista econômico e político, para que não ficasse mais à mercê dos grandes reinos da Europa, França, né, da Espanha. E nesse caos que existia na Península Itálica, naquela época, nessa briga entre as cidades e estados da Península Itálica, só com mãos de ferro
alguém de fato poderia colocar ordem naquela desordem que imperava na época. Então não dava para, através da democracia, né, da república, unificar a Península Itálica. Um príncipe tinha que surgir e colocar ordem na casa. E ele queria que fosse Lourenço de Médici II, por causa da inteligência, da posição dele, né, da riqueza da família dos Médici, por tudo aquilo que os Médici eles representavam na Europa, no cenário europeu. Então Maquiavel ele queria que o Lourenço de Médici colocasse ordem na casa. Mas depois que essa ordem voltasse, né, para a Península Itálica, um governo republicano pudesse ali assumir. E aí o povo ia ter aquilo que lhe é de direito, que é o governo. O príncipe, o governante não é um cara que tem que ficar eternamente no poder, sabe? Não é um nepotismo, não. Mas o príncipe ele é um cara que aparece, que bota ordem na casa, que os fins justificam os meios, porque tudo aquilo que o cara está fazendo, todos os meios que ele se utiliza para colocar ordem na Península Itálica, vale por causa do fim, que é conseguir a paz. Então Maquiavel está dizendo o seguinte, ó, com a democracia não dá para trazer a ordem, estabelecer a ordem, nessa desordem que é a Península Itálica. Hoje alguém com mãos de ferro que tem que colocar ordem nessa casa aí, para que depois o governo republicano ele assuma. Só assim nós vamos ter prosperidade, vamos ter paz e felicidade para todo mundo. Só uma observação que eu acabei citando, né? Embora Maquiavel ele não tenha dito exatamente a frase os fins justificam os meios, no entanto, essa ideia ela está presente no seu pensamento, no sentido de que qualquer iniciativa é válida quando o objetivo final é um bem comum, é a prosperidade, a segurança do povo, é a garantia da soberania do Estado, é a garantia da paz. Bom, gente boa, as ideias de Nicolau Maquiavel sempre geraram aí nos leitores um certo incômodo, né, ou até mesmo um choque. Pois é. E foi por isso que se passou a dizer que qualquer pessoa que cometa atos desonestos ou falsos é maquiavélica. Mas se nós levarmos em conta toda aí a força moral com que esse adjetivo acabou se cunhando, sob a luz do contexto em que as suas ideias foram escritas, isso pode ser considerado injusto, talvez. Isso porque Maquiavel ele estava apenas retratando a política do seu tempo. Todas as suas observações, elas são apoiadas na experiência concreta com personagens da sua época. Eu não estou aqui, meu irmão, falando que Maquiavel está certo ou que está errado, ou que eu defendo o cara. Não é nada disso. O que eu estou mostrando aqui para você nesse vídeo é que as ideias dele estão aí no pensamento da ciência política contemporânea. Na política contemporânea, o que mantém a ordem e a estabilidade política e jurídica dentro de um país não é a ética e a lei divina, é a centralização do poder político nas mãos do Estado. Foi exatamente o que o Maquiavel disse. É certo que não se pode negar que algumas de suas colocações são chocantes, que devem sim ser relativizadas, refletidas, discutidas. É certo que algumas das suas colocações elas são de uma sinceridade assim desconcertante, mas há que se considerar que o Maquiavel foi o primeiro a pensar a política como ela realmente é, e não como ela deveria ser. Maquiavel ele expõe com toda honestidade intelectual o que é a desonestidade política, a qual, assumida ou não como tal, sempre está mais ou menos presente no universo político, né? Às vezes mais, às vezes menos. Maquiavel é um dos primeiros a admitir uma pluralidade de éticas. Quer dizer, existe a ética cristã, ser bom sempre, e existe também a ética política. É bom que faz bem à comunidade. Maquiavel não está dizendo que uma é melhor do que a outra. Ele está dizendo que a ética cristã é melhor para salvar almas, né? Para não usar máscaras, útil para a construção de um bom alicerce nas relações sociais,
E a ética política é melhor para governar, útil para salvar o Estado. Ou seja, não é que ele seja antiético ou que ele proponha a antieticidade. Ele usa lógicas diferentes para a construção de uma e de outra. Entende? Essas pessoas que falam que o livro de cabeceira dos políticos é Maquiavel, sabe, sempre assim, no sentido de legitimar uma conduta má, pífia, canalha dos políticos, dando uma conotação sempre pejorativa à obra dele, talvez deveriam ter um olhar mais contextualizado, mais amplo, mais dialogal da obra de Maquiavel. Essa abertura talvez seja interessante para refletirmos uma outra perspectiva política diferente do que nós vemos atualmente. Maquiavel ele trata da ética política necessária para um bem maior. Ele não parece incitar a corrupção, essa corrupção política aí, como acontece no Brasil e em tantos outros lugares. Além do mais, veja bem, Maquiavel ele levantou questões que estão aí diante de nós, meu irmão, todos os dias. Veja bem, Isaiah Berlin, ele fala que Maquiavel abriga uma chaga no seio da humanidade e essa chaga ela ainda continua a sangrar. O que ele quis dizer com isso? Quantas vezes na nossa vida você não se pergunta assim, olha, será que eu minto por um bem maior? Ou será que fazer isso em si já é errado? Então, toda hora essa questão está aí diante de nós. Isso é um problema ético e moral. E o Maquiavel ele é o primeiro a tocar nisso assim com toda clareza. Pensando, por exemplo, em política, será que vale a pena ser corrupto por um bem maior? Ou será que essa corrupção em si já é ruim? Então aí perceba que essa é sim uma discussão atual. E desse modo você pode entender por que as pessoas até hoje leem Maquiavel. Maquiavel é um daqueles pensadores, meu irmão, que vai além do seu tempo. Por quê? Porque ele é um clássico. Um pensador clássico, muitas vezes ele tem como uma das suas qualidades essa característica de transcender a sua época. A gente lê ele hoje e imediatamente nós pensamos em situações da política brasileira, em situações da nossa vida. É por isso que ele é assim, é fundamental. E é por isso que nos melhores cursos de humanas, de humanidades, sabe, nos cursos de política, sociologia, você vai se deparar com Maquiavel. E quase sempre o que se coloca é a pergunta, como é que Maquiavel ele rompe com a ética cristã? Então veja bem, entender essa proposta dele de uma ética de ser bom sempre que possível, entender esse dualismo que nasce com ele é uma discussão sempre atual. Há alguns pensadores da atualidade que dirão que Maquiavel ele é o grande pensador ético do nosso tempo. Por quê? Porque nos dias de hoje, uma ética que só se baseia nos princípios individuais, eles dirão, mas não leva em conta os resultados, é uma caricatura. Uma ética em nossos dias, ela tem que significar que cada decisão que eu tomo tem de levar em consideração os seus efeitos prováveis no macro. Quer dizer, por exemplo, eu posso ter ganhado o meu dinheiro de uma forma pessoalmente ética, trabalhando duro, de forma honesta, mas se eu decido aplicar esse meu dinheiro numa empresa que produz coisas que destrói o meio ambiente ou destrói vidas, então essa minha ética pessoal ela é uma caricatura. Ou então suponhamos que eu apoio uma política, um regime político social calcado em virtudes morais pessoais individuais, como a divisão dos meus bens de uma forma igualitária, mas que a longo prazo vai causar um empobrecimento massivo e contribuir para uma sociedade descapitalizada, pobre, a exemplo do comunismo. Então essa minha ética pessoal é uma caricatura. Então veja que uma ação ética pessoal aparentemente inofensiva e correta, voltada para uma coisa, pode causar uma consequência negativa em um outro lugar, no macro. Ou seja, não é ético uma postura individual baseada numa moralidade
convencionalmente aceita, mas cujos efeitos significam mazelas coletivas. Tá entendendo? É nesse sentido, por exemplo, que Hannah Arendt, discorrendo sobre o Maquiavel, vai dizer que, embora Maquiavel ele não fosse um ateu moderno, que não cria em Deus, no entanto, ele quer pôr em risco a sua alma e enfrentar a danação por causa do seu próprio país. Ou seja, a lógica maquiaveliana é de que talvez haja egoísmo naqueles que vivem por sua própria salvação, ao invés de redimir seu país. Aqueles que não amam o mundo, mas amam a sua própria alma, são maus para o mundo. Este argumento está sempre presente naquela fórmula, aquela frase, né, dos que não querem sujar as mãos para permanecer limpos. Não é? Então, se a ética cristã das pessoas, dos cristãos, permanece fora da esfera pública e não comunica interação, interface nessa esfera aí, então há uma certa ética caricata. E dentro dessa perspectiva, Maquiavel ensina a não se limitar a ser bom de forma individual, mas a agir eticamente naquilo que faz diferença no macro, no mundo. Ou seja, um indivíduo ético é alguém que ama verdadeiramente o mundo. Então, uma decisão ética que eu tomo, ela tem que levar em consideração os resultados e não pode ser simplesmente voltada para o decálogo, para um conjunto de leis que pressupõe uma ética meramente individual. Porque eu posso cumprir tudo isso e ser um canalha. Porque ali onde eu estou cumprindo isso, eu posso estar causando um dano tremendo de repente. Então veja como essa discussão ela é atual, né? Eu vou pegar aqui um exemplo polêmico. Veja bem, suponhamos que um amigo chega repentinamente aqui na minha casa, um amigo meu, e aí ele veio se esconder aqui em casa porque tem um cara procurando ele ali na rua e deseja matá-lo. E aí ele fica aqui. E aí de repente a campainha da minha casa toca, eu vou lá atender, e aí quando eu chego lá eu me deparo com um cara que está querendo matar esse meu amigo que está aqui dentro daqui da minha casa. E aí o cara me pergunta assim, pô, você viu fulano de tal? Eu estou procurando ele, se referindo ao meu amigo. Se eu responder falando a verdade, sim, sim, eu vi, ele está aqui na minha casa. O maluco ele vem, entra aqui e mata esse meu amigo. Mas se eu mentir, dizendo não, eu não vi o fulano de tal não, ele vai embora. E eu poupei a vida do meu amigo falando uma mentira, que do ponto de vista moral, ético, é errado, não é verdade? Pergunto para você, meu lindão, eu fui antiético mentindo, poupando-lhe a vida? Eu pequei, eu errei? Afinal, eu conservei a vida do meu amigo falando uma mentira. Do ponto de vista dos valores morais cristãos, eu posso mentir em nome de um bem maior? Em nome da compaixão que eu tive para com o meu amigo, eu não fui desleal eticamente? Será que eu não pequei? Veja que são questões que elas estão aí diante de nós, você está entendendo? Eu vou pegar um outro exemplo, um tanto até chocante, mais chocante e polêmico. Em um conto lírico, narra-se a história de um rapaz que ele descobre que o seu melhor amigo ele é casado com uma irmã dele, ali, com a sua própria irmã. E esse seu amigo vive um grande amor, se casou com a sua irmã e ambos têm um filho, são apaixonados um pelo outro, mas sem que nenhum saiba do vínculo de sangue que os une. E aí o que faz o amigo do cara que é casado com a irmã dele? Ele vai lá e conta ao amigo. E com isso ele parte a vida do amigo, ele parte a vida da mulher do amigo. Não conseguindo conviver com aquela situação, eles tinham um filho juntos, não conseguindo conviver com aquela desilusão, com aquele amor que não poderia ser vivido mais, se tornando uma pessoa sem sonhos, sem fantasia, o seu amigo vai e se mata. A pergunta é, sabendo que o amigo era apaixonado por aquela mulher, que ele não sabia que era sua irmã, aquela sua esposa era sua irmã, nem ela sabia também, sabendo que o fruto desse amor gerou um filho,
as consequências aí, ó, sabendo que eles viviam felizes e sabendo que possivelmente ele destruiria a vida do amigo e da mulher que se amavam muito, contando para eles aquela notícia, ele fez certo em contar a verdade ou ele foi um canalha? Se eles estavam casados, se amam, se amavam muito, tinham um filho em comum, viveram um amor que não fazia mal a ninguém, havia necessidade deles saberem uma coisa que iria fazê-los sofrer tragicamente? Seria esta relação do amigo uma postura eticamente honrosa ou não? Se você tivesse diante da possibilidade de assolar a pura felicidade do amigo, você faria? Mesmo que seu amigo, na sua total incipiência ali, ele fosse a pessoa mais feliz do mundo, assim como ele estava, você faria isso com ele? É ou não é sustentável eticamente essa postura de revelar ao outro uma coisa que vai fazer as pessoas sofrerem tragicamente? Então perceba que esse dualismo ético levantado por Maquiavel, ele é uma discussão sempre atual. Essas coisas estão aí, meu irmão, diante de nós sempre. Ok, gente boa? Bom, eu vou ficando por aqui e veja bem, no próximo vídeo nós vamos falar sobre as 3 grandes escolas da filosofia moderna e também um pouco dos seus respectivos representantes. Nós vamos falar da escola do racionalismo e das ideias do seu principal expoente, que é o René Descartes. Vamos falar também do empirismo e as ideias do seu principal representante, John Locke, e falaremos também sobre o criticismo e as ideias do seu representante, o grande nome Immanuel Kant. Beleza, gente boa? Então até o próximo vídeo. Tchau!